A paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Vamos para mais um devocional que tem como título o derramamento do Espírito conduz o crente à plenitude da fé. Então, você tem que deixar que o Espírito inunde a sua vida, ele esteja no controle de tudo. O texto que nós vamos tomar por base hoje é Atos, capítulo 19, versículo 1 a 6. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse: Recebeste vós já o Espírito Santo e crestes? Então Paulo lhes impôs as mãos e veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam em novas línguas e profetizavam. Então, tem diferença entre estar na porta e estar dentro da casa. Então, tem diferença em você ouvir lá de dentro ou você ficar do lado de fora. Então, é melhor você entrar, deixar que o Espírito Santo inunde a sua vida, tome de conta da sua vida. Os discípulos de Éfeso, em Atos 19, eles eram sinceros. Tinham o batismo de João, mas faltava algo: o conhecimento e a experiência com o Espírito Santo. Então, a gente vê em Atos 19, 2, vocês receberam o Espírito Santo quando creram, e a gente vê segunda parte. Então, perguntou-lhe Paulo. Não, eles responderam. Nós nem sabemos o que você quer dizer, que é o Espírito Santo. Então, ali eles não tinham conhecimento ainda do Espírito Santo, mas eles passaram a conhecer, porque Paulo, impondo as mãos sobre eles, ali eles foram cheios do Espírito Santo. Muitos hoje são assim, crentes, vão à igreja, mas vivem somente com algo no tornozelo da fé, somente ali superficial. Mas você tem que deixar ser inundado pelo Espírito, que o Espírito tome de conta da sua vida. Deus nos chama para a plenitude, para o mais profundo, para ir mais fundo, para estar na presença do Senhor. Ezequiel, lá no versículo 40, no capítulo 47, fala sobre esse rio que nasce lá do trono de Deus. E ali ele corre, vai passando de 1000 em 1000 côvados, a água pelo tornozelo, depois pelo joelho, depois pelos lombos, e depois ali já se tornava um rio que inundava ele, e ele tinha que passar nadando. Então assim somos nós. Nós temos que viver na plenitude do Espírito Santo, para que ele venha nos guiar, para que o Espírito Santo venha nos capacitar e encher do seu poder. E hoje nós vamos falar sobre 2 pontos. O primeiro deles, o problema, fé sem Espírito. E a solução, ser cheio do Espírito Santo. Então nós temos que ser cheios, sermos capacitados pelo poder de Deus. O primeiro ponto que nós vamos falar é o problema, uma fé incompleta para uma missão completa. Então a missão de levar o Evangelho ela é completa. Então, quando nós não somos cheios do poder de Deus, isso vai gerar dificuldade, porque quem é que convence as pessoas do pecado? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem age no meio da igreja. Então, Atos 2, 19, 2 e 3, que ele disse: Recebeste vós o Espírito Santo, né? Quando vocês credes, e eles disseram: Nós ainda nem ao menos conhecemos, né? Então, eles criam em Cristo Jesus. Eram discípulos, mas ele não tinha a profundidade com o Espírito Santo. Então, Paulo ele estava em viagem, né? Vindo ali, viajando pela região da Turquia, e ele chegou a Éfeso, enquanto Apolo estava em Corinto ainda, onde encontrou ali diversos discípulos, e ali ele começa a conversar com eles, o que é que eles tinham, já tinham recebido, né, o Espírito Santo, e eles disseram que ainda não, só o batismo de João. Então tinham boa doutrina e tinham boa intenção. Eles tinham doutrina, eles tinham conhecimento da palavra, e eles tinham boa intenção, que estava levando o Evangelho.
e precisavam do poder do Espírito Santo, serem capacitados, serem cheios do poder de Deus. Mas o segundo ponto que a gente vamos ver dentro desse tópico, mas eles eram limitados. Eles não conheciam o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, a missão, ela cansa. A oração, ela esfria e o pecado vence. Então, o Espírito Santo é quem faz com que nós venhamos ser vencedores, com que nós venhamos estar na presença do Senhor, adorando e exaltando o nome dele, porque ele é santo, né? Atos de número 1 e o verso 8, ele vai falar que Jesus, ele avisou, que ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e me serei testemunha, como o versículo 8 diz, mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então receberão poder para testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém e de toda a Judéia e de Samaria e até aos confins da terra, a respeito da minha morte e ressurreição. Ele disse: olhe, vocês vão receber o poder, a capacitação do Espírito Santo para serem minhas testemunhas até aos confins da terra. Então, o Espírito Santo, ele é quem capacita os missionários, aqueles que falam do amor de Deus a cada um de nós, para que nós venhamos ter poder para falar da palavra de Deus. Então, sem ele, não tem testemunho que transforme. Não adianta só responder ali a palavra de Deus lida, mas sem o poder do Espírito Santo. Então, não adianta só o arrependimento. O arrependimento abre a porta, mas é o Espírito Santo quem nos conduz para dentro da casa, para que nós venhamos permanecer firmes na presença do Senhor, para a intimidade, para o poder. Então, nós temos que viver na presença do Espírito Santo, para que ele nos conduza a sermos cheios da presença, para que nós venhamos estar dentro da casa, para que nós venhamos estar na presença do Senhor, submerso no poder de Deus. E o segundo, a solução, o derramamento que conduz à plenitude. Atos 19, 5 e 6 diz: e quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então ali foi derramado o poder de Deus sobre ele. O que aconteceu quando eles foram cheios? Nós vamos ver 3 coisas que aconteceu quando eles foram cheios do Espírito Santo. A primeira falavam em novas línguas, falavam em línguas estranhas. Então, um sinal de comunhão com Deus, edificação pessoal. Como a gente vê em 1 Coríntios 14, 4 diz: o que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, aquele que fala em línguas, ele edifica só a si, a não ser que tenha intérprete. Se tiver intérprete, edifica toda a igreja. Mas, se não tem, só edifica a si. Mas aquele que profetiza, ele edifica toda a igreja. Então, nós temos que buscar cada dia mais os dons espirituais que capacita toda a igreja, para que todos sejam cheios da plenitude do Espírito Santo, para que a igreja venha a ser edificada, venha a ser uma igreja forte e viva. Então, segundo, eles profetizavam, como a gente vê no finalzinho do versículo 6 do capítulo 19 de Atos, que diz: o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em outras línguas e profetizavam. Então, ali, eles foram cheios do poder de Deus. Então, sinal de serviço, Deus usa a boca para edificar a igreja. Então, Deus usa cada um dos homens, aqueles que falam do amor de Deus, para que a igreja ela venha a ser edificada. Então, é através da boca de alguém que vem essa edificação, quando o Espírito Santo fala na sua boca.
Então, nós temos que deixar o Espírito Santo agir, que ele venha falar e a igreja venha a ser edificada. Então, terceiro, eles foram fortalecidos para a missão, porque Cristo disse que o poder de Deus ia capacitar para levar a mensagem até os confins da terra. Então, era o Espírito Santo que precisava na vida deles para que eles viessem falar com ousadia do Senhor. A partir dali, a igreja de Éfeso, ela cresceu e abalou a cidade. Paulo disse, enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem, é uma promessa. O Espírito Santo, ele transforma, ele capacita. Então, o Espírito Santo nos dá poder para vencer, para estarmos na presença do Senhor e cheios do poder de Deus. Efésios 5:18 diz, não bebam muito vinho, porque muitos males se encontram nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e que o Espírito Santo governe a sua vida. Que o Espírito Santo ele seja governante da sua vida. Então, nós temos que deixar ser governados pelo Espírito Santo. Então, fruto para caráter. O Espírito Santo faz isso, porque os frutos do Espírito, como diz em Gálatas 5:22, que diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E lá nos Gálatas, Paulo escreve a igreja de Gálatas, ele diz que contra isso não tem lei alguma. Se você vive no Espírito, então o poder de Deus está sobre a sua vida. E se você tem esses frutos do Espírito, você vai viver bem. Não há nada contra você. Então o poder de Cristo, ele preenche e capacita para nós termos fruto do Espírito Santo, para nós vivermos uma vida santa na presença de Deus. Então, ele nos dá dons para servir, como 1 Coríntios 12:7, e o Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, como um meio de ajuda para toda a igreja, para todos. Então, o Espírito Santo é quem dá essa capacidade. Ele é quem preenche, ele é quem enche a igreja do poder de Deus para que a igreja venha andar em santidade e venha ser edificada, cada um cheios do poder de Deus. Então Deus, ele não quer crente raso, ele não quer que o cristão seja superficial, ele quer que ele seja cheio do poder de Deus. Ele quer que o cristão seja cheio da plenitude do Espírito, para que venha falar com ousadia, com amor, com graça e com a paz de Cristo, que a paz que ele nos dá não é como a paz do mundo. O mundo dá uma paz que ela é passageira, logo passa, mas a paz que Cristo dá, que Deus dá, essa paz, ela é eterna. Ninguém vai tirar ela de você. É uma paz que fica para sempre, eternamente em nossas vidas. Para concluirmos, Efésios de número 18, versículo 5 e o verso 18, né, que a gente já falou bastante sobre esse texto, e não vos embriagueis com vinho, mas sejais cheios do Espírito Santo. Ele diz, olha, não busca as coisas dessa terra, mas busca as coisas do céu. Busca as coisas espirituais. Não vai em busca das coisas humanas, mas vai em busca das coisas espirituais. Porque a vida espiritual, ela é mais real do que a vida natural aqui. Mas você só vai encontrar, você só vai perceber se você for cheio do Espírito Santo. Então Deus, ele está chamando você para sair do raso, sair do superficial e deixar que a plenitude de Deus tome de conta da sua vida. Talvez você esteja como os discípulos lá em Efésios. Às vezes você esteja só vivendo
o superficial. Eles foram sinceros, mas eram limitados. Então, nós precisamos do poder, da capacitação do Espírito Santo para falarmos com ousadia. Hoje o Espírito Santo, ele quer batizar você, ele quer encher você do Espírito Santo. Ele quer te capacitar, ele quer que você esteja cheio da presença dele. Então não pare, não feche a porta, não fique só na porta. Entre e mergulhe. Tenha a plenitude de Deus em sua vida. Ele espera que você esteja na sua presença. Então, tendo a plenitude que capacita o homem para fazer o ide do Senhor. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você peça a Deus, a Cristo Jesus, e diga: Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo, enche-me, tira o que é raso de mim e me leva o mais profundo para estar bem próximo de ti, para estar na tua presença. Usa-me em teu nome, Jesus Cristo, para eu dar o melhor de mim. Então, o Espírito Santo, ele pode capacitar a cada um de nós. Então, nós temos que cada dia vivermos na presença do Senhor para sermos cada dia mais cheios do poder de Deus. Porque às vezes recebe, mas não continua buscando. E aí o Espírito Santo, ele não age completamente. Tem pessoas que recebem e depois vivem novamente no raso. Mas nós temos que viver no profundo do Senhor, vivendo na sua presença. Então que a graça, que o amor e a comunhão de Deus do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, para nós vivermos cada dia buscando e adorando o nome do Senhor, e que o Senhor nos abençoe.